Infoleg Comunica, disponível no portal da Casa. A partir da próxima reunião, a abertura do painel eletrônico para o registro de presença será feita 30 minutos antes do horário previsto para o início das reuniões convocadas. A ordem do dia de hoje foi convocada com o objetivo de apresentar o plano de trabalho da comissão. Antes de entrarmos na apresentação do plano, gostaria de dizer algumas coisas. Acho que falando um pouco da motivação para a gente estar juntos aqui, é que diante da atual conjuntura de mudanças de ministros, do corpo técnico do Ministério da Educação e de algumas coisas que nos causaram preocupação, dentre a falta de critérios técnicos para algumas tomadas de decisão, há uma preocupação generalizada com o futuro da educação no país. Já são 4 meses em que muitos dos principais objetivos de um ministério, que é muito importante, não só para o desenvolvimento, mas também para a redução da desigualdade no Brasil, estão paralisados ou sem muita notícia e até atrasados. Por isso, avaliamos que é necessário um espaço específico, além dos que já existem na Câmara hoje, para podermos acompanhar mais de perto os trabalhos do MEC e analisarmos com mais profundidade os gargalos da pasta, que pedem respostas urgentes, não só do próprio Ministério, mas também dessa casa, que é responsável por fazer o acompanhamento do Executivo. Vamos acompanhar todos os principais programas do Ministério, avaliando se estão sendo executados e, nos casos negativos, se foram substituídos por novas ações. Também vamos verificar os pontos mais críticos detectados até o momento, como, por exemplo, o corte do orçamento das universidades e as alterações nas provas avaliatórias. O nosso objetivo não é só apontar os problemas, mas contribuir para as soluções. E aqui eu reforço que esse também é um papel da Câmara dos Deputados. Como que a gente pode pensar em soluções que vão além das dificuldades e que podem ser originadas aqui em uma conversa com o Ministério da Educação? Com base nos relatórios que serão produzidos por essa comissão externa, nossa intenção é formular recomendações e eventuais sugestões para o MECs. E aqui eu gostaria de reforçar que a gente está sim muito preocupado com o que está acontecendo, mas a postura não é de apontar dedos, nem de entrar em uma guerra ideológica. O que a gente quer é falar do que tem de mais sólido na educação, o que tem de mais concreto. E com esse conjunto, que é muito plural, e isso me enche de orgulho e de esperança para a política brasileira, que a gente possa dialogar com o MEC e apresentar soluções para as coisas mais concretas que acabam sendo esquecidas em meio à polarização. Assim, devido à dimensão da comissão, ao grande escopo de trabalho e às demandas que teremos pela frente, senti a necessidade da atuação de um vice-coordenador. Convido o deputado João Campos a compor a mesa. Muito obrigada pela disponibilidade em ajudar com a comissão externa. Passo agora a palavra ao deputado João Campos. Boa tarde a todas, a todos. Quero saudar a deputada Tabata Amaral, parabenizar a Tabata por esta iniciativa, por depois ter juntado tantos deputados, deputadas de diversos partidos políticos. Quero saudar os mais de 56 deputados que fazem parte desta comissão, dizer aos senhores que o Brasil confiou no nosso trabalho. Quando a gente teve a oportunidade de disputar as eleições no ano passado, vejo que muitos daqui representam a renovação na política brasileira. Eu acho que o Brasil deu um grande voto de confiança e eu acho que agora chegou a hora de mostrarmos que nós temos capacidade de fazer parte desse debate, de fazer parte da vida pública brasileira e mostrar como a gente acredita que deve ser feito. E eu lembro, Tabata, a gente conversando um dia, eu queria relembrar aquela frase que eu disse, que eu acho que a gente está precisando com que as firmezas de nossas posições não sejam condicionadas à construção de muros, porque os muros segregam, os muros separam, os muros isolam. A gente precisa que a firmeza das posições sejam através da edificação de pontes, pontes que estejam sobre a democracia, sobre o respeito, o direito ao contraditório, porque se a gente fizer isso, a gente vai conseguir superar os desafios que existem no Brasil. E essa comissão retrata bem isso. Aqui a gente tem mais de 16 partidos políticos, partidos declarados de oposição, partidos do centro, partidos que apoiam o governo federal. Isso não vai ser um impeditivo
para a nossa construção. Isso vai ser algo que vai nos fortalecer e nos empoderar diante deste desafio. Nós precisamos, eu acho, Tabata e deputados, colocar o Brasil no campo real e a educação do Brasil no campo da vida real. Nós não podemos permitir que a educação se dê, ou a discussão em torno da educação, se dê em torno de um campo que não enfrenta os principais problemas que nós temos no nosso país. Nós não podemos achar que atitudes como foram tomadas recentemente, que a gente viu no MEC, iniciativas de colocar alunos para cantarem o hino e falar o slogan de governo, revisar livros didáticos para mudar parte da história brasileira, afirmar que a universidade não é para todos, que haverá uma patrulha ideológica no Enem, isso não representa nenhum desafio da educação pública brasileira. A gente precisa falar sobre o déficit de 1,7 milhão de jovens que não têm direito à creche no nosso país, os mais de 38 milhões de analfabetos funcionais que nós temos, mais de 10 milhões de analfabetos que ainda existem no Brasil. Esses são os verdadeiros problemas da educação brasileira. E essa casa tem a obrigação de enfrentá-los, de trazer o debate para esse campo. Por isso, nós precisamos da ajuda de todos vocês. Aqui vai ser um trabalho feito por todos nós. Ninguém está buscando protagonismo, ninguém está buscando de forma individual construir isso. Nós só teremos força se nós agirmos juntos, e é isso que eu acho que nós faremos. E queria, por fim, lembrar que eu venho do estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco é um estado pobre do Brasil, o deputado Carlos Vera está aqui e sabe disso. Nós estamos no Nordeste brasileiro. Há 10 anos atrás, o meu estado estava na 21ª posição do IDEB. E nós tomamos uma decisão política de priorizar a educação na gestão. Todo político fala que a educação é prioridade. Poucos tiram do discurso e botam na prática, botam no orçamento, botam no centro da despesa e do investimento público. Nós fizemos isso. Hoje, nós conseguimos chegar ao primeiro lugar do Brasil no IDEB de ensino médio. Nós temos mais alunos em escola de educação integral do que Minas, Rio, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro juntos. Isso daí é fruto de uma decisão de querer fazer, de que é possível, de que tem jeito. Então, eu acho que a gente tem que vir com essa forma de pensar aqui para Brasília, para o Congresso Nacional, dispostos a fazer essa transformação. E lembrando que a educação anda de mãos dadas com a ciência. A gente não pode pensar numa separada da outra. E, por fim, eu queria lembrar uma frase do médico e cientista Oswaldo Cruz, quando ele disse: só as nações fortes podem fazer ciência, ou é a ciência que as fazem fortes. Então vamos fazer educação, vamos fazer ciência e vamos mostrar que esse parlamento está pronto para enfrentar os grandes desafios do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado João. Dando um prosseguimento aos trabalhos, gostaria de informar que a finalidade do plano de trabalho é planejar e organizar as ações deste colegiado, estabelecendo-se prioridades e critérios para o debate, um norte, visando a otimização do tempo, a eficácia e a produtividade. Ressalto que este documento não vincula os trabalhos da comissão e não está sujeito à deliberação. Ele tem sim o objetivo de nortear nossas atividades. Mesmo assim, acho que vale trazer que a gente optou por fazer uma reunião inicial não deliberativa para poder discutir o plano de trabalho, porque se a gente quer que essa comissão tenha uma visão plural, que de fato represente cada um que está aqui presente e que de fato fale do que mais nos preocupa, do que é mais sólido na educação, e eu falo sólido porque eu acho que a gente está esquecendo das coisas mais reais que quem está lá na ponta, no interior, na periferia, vive todos os dias. Então, eu acho que faz muito sentido ouvir a contribuição de cada um que está aqui hoje, alterar o plano de trabalho, modificá-lo, para que aí sim a gente possa começar dando esse passo juntos com uma coisa que de fato represente nossas preocupações e nossos sonhos para o Ministério da Educação. E aqui eu reforço, o Congresso não pode simplesmente se ausentar do debate, mas também não pode só apontar dedos. Então, eu espero que esse seja um espaço para a gente conseguir focar mais na atuação do Ministério e, de fato, construir uma educação que a gente tanto sonha para o Brasil. Assim, informo que a concordância do colegiado com temas ou nomes de convidados sugeridos neste documento não supre a exigência regimental da apresentação de requerimentos. E aí vocês podem, a partir das próximas sessões, já apresentar requerimentos, pedidos de audiência e por aí vai. Para que possamos atingir nossos objetivos, gostaria de designar o deputado Felipe Rigoni para o cargo de relator da comissão, a quem convido a tomar lugar à mesa.
Passa agora a palavra ao relator, deputado Felipe Rigoni, que fará a apresentação do plano, e aí sim teremos uma discussão aberta, e agradeço por querer estar aqui com a gente construindo a comissão externa. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiramente, queria cumprimentar a deputada Tabata, nossa coordenadora, o deputado João Campos, nosso vice-coordenador, e a todos vocês que estão aqui para prestigiar, né, o lançamento, a implantação dessa comissão externa, que será tão importante para a gente ajudar a educação brasileira a ser ainda melhor. Bom, antes um pouco de eu apresentar o plano de trabalho da nossa comissão, só queria dizer algumas coisas. Assim. O Brasil investe 6% do seu PIB em educação, e isso dá, per capita, por aluno, metade do que a média dos países da OCDE investem na educação. E isso traz uma necessidade ainda maior de tudo que nós fazemos em termos de educação, especialmente educação básica, ser muito bem planejado, meticulosamente executado, para que a gente consiga os resultados que a gente quer. E por isso, né, o grande objetivo da nossa comissão externa, como já foi dito aqui, é a gente entender e avaliar qual é o planejamento estratégico do Ministério da Educação e, a partir daí, conseguir entender e dar sugestões ao próprio Ministério para que a execução das políticas públicas educacionais seja cada vez melhor. Então, vamos ao plano. Nós temos um tema central, que é o planejamento estratégico do Ministério da Educação. Então, a nossa função aqui vai ser, em primeiro lugar, entender qual é o plano para esses 4 anos de governo, quais são as metas para esses 4 anos de governo, qual é a metodologia que vai ser usada pelo Ministério para alcançar essas metas. Sob o comando do ministro, nós temos 6 secretarias e 10 instituições e autarquias. É um ministério muito complexo, com atividades muito complexas, e por isso a nossa função aqui, a nossa função central, será entender qual será o papel de cada uma delas, nesse objetivo que nós vamos entender em primeiro lugar. Né? Nós vamos conseguir compreender, a partir dos nossos relatórios e análises, qual será o papel de cada secretaria, o que será feito com os antigos programas que tinha no Ministério, o que será feito com aqueles que foram substituídos e quais serão os objetivos, obviamente, desses novos programas que foram lançados. No entanto, mesmo que o planejamento estratégico do Ministério seja o tema central e muito importante para a gente acompanhar, nós percebemos que existem 5 temas muito críticos que precisam ter um olhar ainda mais focado e individualizado para que a gente garanta que eles sejam executados ao fim do ano de trabalho, ao fim dos anos de governo. São esses. Primeiro tema, Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Todos nós sabemos da importância que tem essa prova para o nosso país, não só para avaliar a qualidade do nosso ensino médio, mas para avaliar também a qualidade dos alunos, para que eles ingressem no ensino superior. O Enem também é usado para a seleção dos alunos que estarão cobertos pelo programa ProUni, pelo FIES e, obviamente, várias instituições particulares também usam o Enem para admitirem os alunos nas suas instituições. E por isso a nossa grande preocupação aqui é com 2 questões do Enem. O cronograma das etapas, nós precisamos garantir que o Enem seja realizado e com qualidade. E, em segundo lugar, a segurança, né, do sigilo das informações dessa prova. O sigilo da prova é uma das características mais importantes dela. Então, nós precisamos garantir, em diálogo, em parceria com o MEC, que a prova será feita, em primeiro lugar, mas será feita de forma segura e sigilosa para todos os brasileiros. Segundo grande tema, avaliações periódicas de desempenho. Nós sabemos que políticas públicas de educação precisam e muito de evidências e muito de dados para serem decididas e implementadas. Por isso nós temos o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que a partir de 2019 terá várias etapas, né? As antigas 3 provas, a ANA, a ANEB, né? Se não me enganar, o SAEB é o Sistema Geral. A ANA, a ANEB e a ANAERJ, isso. Essas 3 provas agora são etapas do SAEB, né?
Então, nós precisamos acompanhar. Teve algumas modificações anunciadas ao SAEB. Nós vamos entender como é que será feito essas avaliações periódicas, quais serão as conclusões possíveis a ser tiradas, porque essas avaliações são muito extensas e muito importantes para qualquer conclusão em termos de política pública. Mas também temos o ensino superior, e nesse sentido temos o SINAES, que é especialmente composto pela ENAD, que é a Avaliação Nacional do Desempenho dos Estudantes do Ensino Superior. E por isso também nós precisamos acompanhar a realização, a execução das provas avaliativas de desempenho do ensino superior, para que a gente consiga ter, de fato, os dados suficientes para a implementação e conclusão de quais serão as políticas públicas para os próximos anos. O terceiro grande tema é a Base Nacional Comum Curricular, né? Nós discutimos por muito tempo quais seriam as habilidades e os aprendizados básicos necessários para todos os brasileiros aprenderem, no ensino infantil, no ensino fundamental e no ensino médio em especial. E por isso, agora nossa função é garantir a implementação da BNCC. Não é criticar ou avaliar qual é o conteúdo, porque isso já foi decidido. Agora nossa função é entender quais são os programas, recursos e incentivos que estão sendo dados por parte do governo federal aos governos estaduais, municipais e distrital, para que a BNCC seja de fato implementada e nós conseguimos garantir, né, para que a gente consiga garantir esses aprendizados básicos, que eles não são excludentes a outros regionais e municipais, mas para que a gente garanta que as nossas crianças e adolescentes consigam aprender isso que nós decidimos em conjunto, que todos os brasileiros precisam saber. Quarto grande tema, formação de professores, que é altamente linkado ao terceiro, que é a BNCC. Né? O PNE, Plano Nacional de Educação, dedica 4 das suas 20 metas aos professores, à formação de professores. Né? E segundo o censo escolar, nós temos 2,2 milhões de professores no nosso país, 62,9% dos quais estão no ensino fundamental, só que só 21,5% destes têm uma formação superior em licenciatura no tema em qual atuam. E por isso é muito importante que a gente tenha um plano de formação inicial, continuada, de valorização da carreira do professor e, obviamente, do incentivo para o plano de carreiras municipal, estadual e distrital dos professores. Isso é altamente linkado à BNCC, por isso que, ao preocuparmos com a BNCC, também precisamos nos preocupar com a formação dos professores, porque sem eles ela não conseguirá ser implementada. As crianças e adolescentes não conseguirão aprender os aprendizados básicos que nós decidimos que eles precisam ter. E, por último, o quinto grande tema a ser tratado de forma individualizada é o orçamento do Ministério da Educação. No dia 29 de abril desse ano, foi anunciado por um decreto o contingenciamento de 29,5 bilhões de reais, divididos de forma individualizada para cada ministério. O Ministério da Educação foi contingenciado 5,8 bilhões, a maior, em termos de volume, o maior contingenciamento de todos os ministérios. E por isso, agora nós precisamos entender quais serão os critérios que serão utilizados para que aonde será contingenciado, com quanto, né? Porque no último anúncio do contingenciamento de 30% das universidades, tivemos universidades que tiveram contingenciamento maiores do que outras, e o mais importante de tudo aqui não é necessariamente questionar o contingenciamento, mas entender com qual critério ele será feito, né? Por que ele será feito, na proporção que ele será feito em cada uma das instituições. E, obviamente, na educação básica, que também não deixou de ser contingenciada, precisamos entender qual o critério que será utilizado para este contingenciamento e qual é o plano do Ministério ante este contingenciamento, como é que ele vai atingir suas próprias metas, mesmo com este contingenciamento. Então, esses são os grandes temas. O planejamento estratégico, qual é o plano, qual é a meta, qual é a metodologia, e, de forma individualizada,
o Enem, as avaliações periódicas de desempenho, a BNCC, a formação de professores e o orçamento do MEC. Quais são os nossos 2 grandes objetivos? Obviamente, como eu já disse, número 1, entender qual é o planejamento estratégico com suas metas e metodologias. E 2, através dos nossos relatórios de análise desses planejamentos estratégicos, propor soluções ao próprio Ministério e soluções legislativas que serão apresentadas ao presidente da Câmara de Deputados, que tomará as decisões, né, cabíveis com cada uma das nossas sugestões e análises que serão feitas aqui. Quais são os instrumentos que essa comissão terá para fazer o seu trabalho? Além de as nossas próprias reuniões ordinárias aqui, conversa entre os membros, nós teremos, claro, visitas à sede do Ministério e às suas instituições. 2, um diálogo muito profundo e próximo do próprio Ministério, do próprio ministro, e por isso nós vamos solicitar que o ministro e o Ministério consiga designar uma ou algumas pessoas que vão estar sempre em interlocução com esta comissão, para que a gente consiga trabalhar com muito diálogo, né, e de forma natural com o Ministério, para ajudar, de fato. Audiências públicas, requerimentos de informação, entre outros. Não exclui nenhuma outra medida aqui, mas essas são as principais. Qual que é o nosso cronograma? Nós teremos reuniões quinzenais até julho deste ano. Pós-julho, nós teremos reuniões mensais, terminando em dezembro, com a apresentação do relatório final, a discussão do relatório final e a apresentação das sugestões que nós teremos, e, obviamente, com a avaliação da necessidade de manter a nossa comissão externa de acompanhamento para os próximos anos, né? Uma vez feito isso, nós teremos cumprido o nosso papel, pelo menos para este ano, e se decidido que precisaremos para o ano que vem, uma nova formação, uma nova formulação de etapas e de plano será feita. O mais importante aqui, pessoal, é que a gente precisa entender que toda ferramenta para melhorar a educação brasileira é bem-vinda e é necessária. O Brasil passa por uma situação, em termos de educação básica e superior, que é muito crítica, e nós precisamos nos juntar e nos ajudar, obviamente, para conseguir fazer com que todos os brasileiros e brasileiras tenham acesso e permanência, obviamente, numa instituição de educação de qualidade e consigam aprender as habilidades e tenham os conhecimentos necessários para que a sua vida seja boa, da forma com que cada brasileiro entenda ela como sendo boa. Então, esse é o nosso plano de trabalho, e fico aberto aí às sugestões, questionamentos, e passo a palavra para a nossa coordenadora. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Felipe Rigoni. Aproveito para dizer que o presidente da Federação Nacional dos Estudantes de Economia, o senhor Marcos Antônio da Silva e Silva, está presente. E agora vamos passar a palavra aos deputados para se manifestarem a respeito do plano de trabalho apresentado. Sugiro, a princípio, que cada deputado faça a palavra por 3 minutos. Claro que eu não vou cortar o microfone de ninguém, mas assim mais pessoas podem participar do debate. E concedo a palavra ao deputado professor Israel Batista, que falará por 3 minutos. Eu quero cumprimentar aos deputados que estão coordenando essa frente, a todos os presentes. Aliás, essa comissão externa, acho que essa comissão ela é uma comissão muito importante, porque ela vem para somar os trabalhos que nós temos em relação à educação. Então, nós temos uma frente parlamentar de educação, nós temos a comissão de educação, e nós temos uma comissão que tem o objetivo de acompanhar cada uma das ações do Ministério, contribuindo, levando devolutivas ao Ministério. Isso é muito importante. Eu fico muito feliz por ser o responsável pela subrelatoria dos professores, das condições docentes no Brasil. Nós vivemos uma situação grave. No ano passado,
pela pesquisa da Varkey Foundation, os professores brasileiros foram considerados os com menor prestígio dentre os professores da OCDE. Nós temos hoje uma baixa procura pela carreira docente, os cursos de licenciatura são pouco procurados, de cada 100 estudantes, só 2,4 querem ser professores, e quando eu estou na minha sala de aula eu fico triste com isso, né? E então nós precisamos entender quais são os motivos da falta de atratividade dessa carreira. Qual é o impacto da baixa qualidade da formação pedagógica no Brasil? Nós sabemos, por exemplo, que os cursos de pedagogia são frequentados por muitos dos que estão no último quartil de 25% das menores notas na prova do Enem. E eu creio que essa comissão vai poder propor ao Ministério soluções para isso. Nós já estamos trabalhando em projetos de lei para melhorar a atratividade dessa carreira. E aí as ideias são muitas, né? Nós precisamos verificar, por exemplo, como esses cursos estão sendo oferecidos, se a gente precisava melhorar os critérios de acesso a esse curso, se o Estado brasileiro precisa dar incentivos para que os melhores estudantes queiram fazer os cursos de licenciatura e de pedagogia, porque hoje nós vivemos uma crise da profissão professor no Brasil. Então, Tabata, Felipe, João, eu pretendo trazer essa contribuição e eu espero que a gente traga muitas novas ideias para o Brasil e ajude o Ministério a vencer os seus desafios. Muito obrigada, professor Israel. E aproveito a sua fala para dizer que, a pedido do relator Felipe Rigoni, e tentando da melhor maneira atender aos pedidos de todos que vieram falar comigo, dizendo que queriam contribuir de forma mais ativa para a comissão, a gente designou 5 sub-relatores, e acho que isso também ajuda a que seja uma comissão mais plural, e essa é uma coisa que a gente vai se esforçar muito para não ser de deputado X, Y e Z, mas sim do Congresso preocupado com a situação do Ministério da Educação. E vou agora anunciar quais são os sub-relatores. Então, a deputada Rose Modesto será responsável pela sub-relatoria do Enem, conforme a gente apresentou aqui hoje. A deputada Paula Belmonte será responsável pelas avaliações periódicas de desempenho, conforme foram citadas também. A deputada Luísa Canziani, responsável pela BNCC, como foi dito, pela implementação da BNCC, de acordo com a verba e o projeto que já foram designados no último ano. O deputado professor Israel, responsável pela formação de professores, e o deputado Eduardo Bismarck, pela execução do orçamento do MEC, tanto na educação básica como ensino superior. Muito obrigada mais uma vez por quererem construir com a gente. Passo agora a palavra ao deputado Marcelo Calero, que terá o tempo de 3 minutos para fazer sua fala. Muito obrigado, coordenador. Eu queria, em primeiro lugar, saudar essa iniciativa que em muito boa hora chegou aqui no Parlamento. Eu acho que o Parlamento tem essa obrigação de retomar o seu protagonismo também na definição e no acompanhamento de políticas públicas. A gente não pode definitivamente ficar a reboque do Executivo e, mais do que isso, não podemos assistir de camarote o que está acontecendo no Ministério da Educação sem que tomemos medidas mais assertivas, não apenas para a reversão, mas para a propositura de políticas e de medidas. Eu estou bastante preocupado, na verdade, Tabata, se você me permite comentário, porque eu acho que no Brasil hoje, é uma reflexão que eu acho que a gente pode fazer dentro dessa comissão, se confunde muito conservadorismo com atraso. Há muitos grupos que se dizem conservadores e, na realidade, estão se escondendo em biombos de atraso. E eu falo isso porque nós temos visto algumas manifestações, tanto do ex-ministro quanto do atual ministro da Educação, que vão muito nesse sentido. Ou seja, nós não podemos permitir, esse país já é atrasado o suficiente em termos da nossa dívida histórica com a desigualdade, da nossa dívida histórica com os níveis educacionais. A gente não pode perder mais 4 anos por conta de capricho e voluntarismo de quem quer que seja.
há uma necessidade urgente de que essas políticas públicas educacionais sejam definitivamente baseadas em dados científicos, em avaliações. Não dá para a gente ter capricho e achismo ou onda de internet, né? Nós já perdemos muito por conta de histeria de rede social. Pelo amor de Deus. A gente está falando do futuro, ou melhor, do presente e do futuro de todo o país. E, Tabata, você melhor que ninguém sabe o poder transformador que tem a educação. Eu queria, aliás, chamar a atenção para uma pauta também que acaba sendo bastante... tem muito a ver com a minha trajetória. A Fundação Sesgan Rio fez uma pesquisa em que conseguiu ver que muitos alunos, embora com a mesma condição socioeconômica, às vezes na mesma instituição de ensino, se destacavam no seu aprendizado, porque tinham maior acesso a bens culturais. Ou seja, o papel que a cultura tem em formar cidadãos integrais, em fazer com que, inclusive, seja despertada a curiosidade pelo saber. E isso acaba refletindo em um desempenho melhor em termos acadêmicos. Então, que a gente também, nas nossas análises, não esqueçamos que, ao contrário do que se prega, que é a criminalização da arte, que é a criminalização da cultura, que é a criminalização do fazer artístico, que a gente saiba utilizar ou saiba chamar atenção para que a cultura seja definitivamente um instrumento de adensamento do ensino e da educação brasileira como um todo. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado. Passa agora a palavra ao deputado Afonso Mota, que muito nos honra. Obrigado, presidente Tabata. Queria cumprimentar também o Felipe e o João. Também as sub-relatores, sub-relatoras e relatores. Dizer, em primeiro lugar, que impressiona muito a iniciativa, claro, porque trata de uma bandeira fundamental. Nós somos daqueles do PDT que acreditamos na educação como indutora primeira do desenvolvimento, mas pela constituição da própria comissão, né, que eu sei que teve essencialmente o convite a participar, pela forma como ela está se organizando, com uma preocupação estratégica. Não há nada mais importante nesse momento, com os desafios da vida nacional, do que pensar estrategicamente. Ou seja, pensar estrategicamente é pensar o futuro daquilo que traduz a política pública essencial para a vida nacional. Também o fato de termos aqui uma expressão de jovens parlamentares marcante, e eu com os meus cabelos brancos eu quero me somar e me colocar no mesmo patamar, na mesma dimensão. Eu sei que vocês, não quero chamá-los de rebeldes, mas que trazem, de certa forma, uma rebeldia por aquilo que é o tradicional, inclusive nessa casa, no exercício parlamentar. O país precisa, o parlamento precisa de que a gente procure alternativas que possam dar efetividade à atividade parlamentar. E a atividade parlamentar, nos dias atuais, não passa, sim, pela nossa capacidade de regulação, até porque nós temos a limitação dos atos de império. Nós estamos aqui para, lamentavelmente, reproduzir as medidas provisórias, as iniciativas do Executivo, e muito pouco conseguimos realizar no sentido transformador. Eu acredito que essa comissão, pela sua característica, pela sua importância, por essa dimensão estratégica, vai poder também fazer algo diferente no parlamento. Estou no meu segundo mandato, mas dá para notar, pela afluência, pelo interesse da imprensa, que já conquistamos nessa comissão um passo muito importante, que é o acolhimento, o reconhecimento, uma expectativa de que daqui nós vamos ter a capacidade de produzir algo muito importante para o nosso país. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado, e queria deixar marcado que
o senhor, você tem um espírito muito jovem, porque para mim ter um espírito jovem, ser jovem, é ser inconformado com a desigualdade, é se inconformar com o que a gente vê nas ruas e acreditar todos os dias que o nosso Brasil pode, precisa e deve ser muito melhor, mais inclusivo, desenvolvido, ético. Então, muito obrigada. O deputado João Campos pediu a palavra e já retornamos à lista. Eu só queria fazer uma saudação ao deputado Afonso Mota, parabenizá-lo pela fala, acho que foi muito feliz na sua fala. Como bem disse a deputada Tabata, acho que juventude não é uma questão etária, é um estado de espírito, de desejo, de vontade de luta. E a gente sabe a juventude que sabe reconhecer e solicita ajuda àqueles que têm experiência, àqueles que já contribuíram muito pelo país. Eu acho que você é um grande exemplo disso, assim como tantos deputados que integram a nossa comissão, que podem nos ajudar com a sua experiência e o desejo de transformação nessa área. Então, fiz questão de agradecer as suas palavras. Passa agora a palavra ao deputado Vinícius Poit. Obrigada. Primeiro, saudar meus colegas, parabenizar a coordenadora Tabata, né, por capitanear a formação dessa comissão. Tanto que a hora que você veio falar e a Laís falou com a gente, falei, na hora, estamos juntos, parabéns. Você sabe que tanto você como os dois membros da mesa, Rigoni, relator, e nosso vice-coordenador João Campos, são referências em educação para mim, me sinto muito representado por vocês. Estou aqui representando também uma parte, né, do Partido Novo, né, compondo essa comissão. Todos sabem que, para a gente, educação, melhor, o governo, né, o Estado garantir educação básica de qualidade para a sua população é prioridade número 1, né, junto com depois segurança e saúde. A gente sabe que o Brasil carece de investimentos em educação básica, estivemos juntos estudando sobre isso, né, em Oxford. A gente chegou nessa conclusão, de lá veio a iniciativa, junto com o Molon e com outros, de montar a Frente Parlamentar de Educação, com um foco muito forte na educação básica. Então, ver essa comissão externa montada para acompanhar as metas do Ministério da Educação, né? Tudo que a gente não mede não dá para gerir, né? E quando você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Isso daqui é o que vai fazer a educação andar no Brasil e, de fato, mudar. Né? Uma fala do Rigoni, quando ele pegou dados da OCDE, e eu que sou lá do empreendedorismo, mas estou estudando bastante o tema da educação, a OCDE diz que no Brasil, né? Não a OCDE diz isso, mas o fato é que no Brasil gasta-se 4 vezes mais com o ensino superior, né, do que com o ensino fundamental. E na média da OCDE é 1,5 vezes. Então tem algum desequilíbrio nesse mercado. E aí, puxando para o lado do empreendedorismo, a gente vê o desemprego no Brasil e vê um monte de vaga aberta. Né? Eu acho que o Ministério da Educação também tem um papel ali na qualificação, em a gente falar de ensino técnico, para melhorar a empregabilidade do nosso país. E isso vai acontecer a hora que o nosso papel como parlamentar, o nosso papel de não só legislador, mas fiscalizador, for bem executado. Então, é um prazer para mim participar dessa comissão. Me sinto representado novamente por vocês 3 que estão aí, pelos subrelatores e pelos meus colegas. E vamos em frente fazer, de fato, a educação ser aplicada no Brasil para o nosso país andar para frente. Obrigado e parabéns, Tabata. Muito obrigada, deputado Vinícius Poit. Com certeza você agrega muito, não só para a pluralidade dessa reunião. Passa agora a palavra ao deputado Eduardo Bismarck, que também é um dos subrelatores. Bom, boa tarde a todos. Queria cumprimentar todos os nossos colegas aqui, os servidores presentes, na pessoa da nossa presidente Tabata. Dizer que muito me honra estar aqui nessa comissão hoje e ainda mais na condição de subrelator do orçamento, da execução orçamentária do MEC e dos seus órgãos vinculados. Eu tenho uma preocupação muito grande com a educação. Nosso estado do Ceará é referência para a educação do Brasil, a educação pública. Já visto que 82, se eu não me engano, das escolas públicas, das 100 melhores escolas públicas, 82 estão lá no nosso estado. Isso é fruto de um investimento com planejamento nos últimos 12 anos, que perpassam aí os 8 anos de governo Cid Gomes e os 4 anos de governador Camilo Santana, a semente plantada pelo governador Cid enquanto era prefeito de Sobral e com a sua vice, com a vice do Camilo hoje, que era secretária de Educação, Isolda Sela.
Bem, dito isso, queria trazer também ao conhecimento da comissão, já antecipando um pouco os trabalhos aqui, que a gente teve uma reunião na última segunda-feira, ontem, portanto, com os reitores das 3 federais lá do Ceará e também com o reitor do IFCE, que é o Instituto Federal do Ceará. Foi uma reunião muito produtiva, que a gente pôde conhecer um pouco mais dos números e só para poder dar ideia para vocês da importância dessas faculdades, a Unilab, a cada 10 alunos que ela tem, 8 era a primeira graduação dentro daquele núcleo familiar. A Federal do Ceará, 57% dos alunos dela vêm da escola pública. O IFCE, hoje, o segundo estado que tem mais institutos federais de cursos técnicos no Brasil, em números absolutos e não proporcionais, é o Ceará, perdendo apenas para São Paulo. Um contingenciamento dessa magnitude que foi feito no ano corrente, ou seja, naquele ano que as faculdades já têm compromissos firmados, não tem como se replanejar com relação aos cursos, me preocupa muito. Nossa missão aqui, enquanto subrelator do orçamento, e aí eu digo que eu fico muito honrado com a missão, porque eu acho que ela é muito grande, maior até do que eu merecia, mas eu tentarei fazer um trabalho digno aí com a ajuda da assessoria e com muita responsabilidade. A gente vai ter que equacionar melhor isso. Eu entendo que o Brasil passa por uma situação muito complicada. O país deu um voto de confiança ao presidente que aí está, e a gente precisa tentar equacionar de uma forma que não prejudique o Brasil e que não prejudique toda uma geração. Na medida que a gente deixa só o filho, aquele que tem condições de estar na faculdade privada, se formar, e não o filho do anterior, meu amigo João Campos, a gente vai prejudicar toda uma geração, e aí as consequências de um ano que pode ser bom, com recursos para executar, hoje, para o governo federal, nós vamos sentir lá na frente de um país medíocre e que não consegue avançar e que não consegue estar com a tecnologia de ponta. Eu dei uma entrevista outro dia perguntaram assim, o que o Brasil precisa reformar? Precisa reformar tudo. Nós estamos absolutamente atrasados do resto do mundo. E aí, só para concluir minha fala, eu queria dizer o seguinte, lá no FNDE, hoje nós temos uma grande, e é orçamento, é execução de orçamento, nós temos uma grande dificuldade de ver o dinheiro chegar na ponta. É uma dificuldade que é passada por todos os prefeitos, e eu tenho certeza que os que aqui estão e que lidam com isso conhecem essa realidade. O presidente do FNDE, que eu tive a honra de conhecer, é uma pessoa extremamente preparada, uma pessoa extremamente capaz. A única coisa que nós precisamos ali realmente é dar mais celeridade e transferir esse recurso de maneira correta para a mão dos prefeitos para execução de obra. Eu tenho certeza que a maior parte das obras que hoje estão lá no FNDE tem algum tipo de inconsistência. E aí nós não podemos dizer que a culpa é dos prefeitos. A culpa é do sistema, a culpa é da forma como está lá. Porque se fosse ao contrário, não seria a maioria das obras. Eu tenho certeza que mais de 90% das obras que estão lá no FNDE, sem conhecer, mas eu tenho certeza do que eu estou dizendo, estão com algum tipo de consistência, as prefeituras não podem receber o dinheiro. O recurso está lá parado, bilhões, e a gente não consegue usar. Então a gente precisa mudar essa realidade. Ano passado sobrou dinheiro no FNDE. Isso aí tudo está na mão dessa questão do orçamento, que eu pretendo trabalhar, acompanhar de perto, como a própria nossa presidente aqui e também o nosso relator Rigoni falaram, que a gente precisa dar sugestões, a gente precisa levar uma oportunidade para poder a nossa educação no país mudar. A educação não é partidária, a educação é geração do nosso país que a gente precisa andar para frente. É uma oportunidade única que nós temos na mão. Muito obrigado, contem comigo aí para poder trabalhar sem nenhum tipo de ideologia, sem nenhum tipo de partidarismo, mas sim pelo bem do nosso país. Muito obrigada, deputado Eduardo Bismarck. É um desafio muito grande, mas temos certeza que o senhor estará à altura. Passa agora a palavra ao deputado Camilo Capiberibe, que fará uso por 3 minutos. Muito obrigada, deputado. Muito obrigado, coordenadora, deputada Tabata Amaral. Quero parabenizar a iniciativa de lutar pela criação dessa comissão. Quero cumprimentar os deputados Felipe Rigoni e João Campos, que são do meu partido, do PSB, jovens, como você, coordenadora, também. Queria colocar uma questão que nós discutimos a educação e os seus muitos desafios, né? Eu venho do estado da Amazônia, o estado do extremo norte do Brasil,
E lá nós temos um desafio muito grande, que é não só levar, como que você consegue levar com os recursos que nós temos hoje, eu falo isso de governo e de prefeituras, a educação para a Amazônia. Então você calcula o que é você deslocar professores quilômetros por rios, locais onde não tem comunicação, não tem internet, não tem absolutamente nada, muitas vezes não tem energia, e muitos professores estão lá, trabalhando, levando educação em áreas indígenas. Agora há pouco o deputado relator que me antecedeu lá da Comissão de Orçamento falava do FNDE. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a Amapá recebeu em 2008 ou 2009, recursos para construir 21 escolas em áreas indígenas. Recursos do FNDE, muito bem-vindos. No entanto, as aldeias ficam no Parque do Tumucumaque, onde você não chega nem de barco e nem de carro. Então, como é que você constrói escolas no padrão do FNDE, que são concebidas num modelo que, assim, não é em nada adaptado à realidade dos povos indígenas? E nós recebemos 9 para Oiapoque, as 9 foram construídas, 21 escolas para o Parque do Tumucumaque, nenhuma conseguiu ser concluída porque o material de construção tinha que ir de avião. Senão você não consegue construir com o material que o FNDE exige. Aí o Ministério Público Federal diz, não, mas o custo dessa escola está muito alto, tem alguma coisa errada nesse contrato. Como é que você vai cumprir? Construir, assim, é muito descolamento da realidade de um Brasil tão grande e diverso que nem o nosso, você querer construir uma escola na aldeia indígena do Bona, lá no Parque do Tumucumaque, igual se construiria na sede de um município no centro-sul do país. No entanto, essa é a realidade que nós vivemos na nossa educação. Então, eu vejo como um dos nossos grandes desafios para a minha região, nós conseguirmos levar a educação, que muitas vezes só chega em nível modular. Então, os alunos, e esse assim, é um modelo que ele é muito sofrido para os profissionais e para os estudantes, que só têm aulas periódicas, tem o conteúdo de uma matéria só, é visto de uma vez só, em 15 dias, e o professor se ausenta. Mas essa é a realidade da Amazônia. Como é que a gente insere a Amazônia um pouco no debate da educação? E eu falo do Amapá, que é um estado relativamente pequeno. Vamos pensar no estado do Amazonas ou no estado do Pará, que são assim, estados gigantescos e que os desafios são mais ou menos da mesma proporção. E, finalmente, eu queria falar de um ponto que eu considero que é um dos mais importantes para nós revertermos os dados negativos aí identificados pelos testes mundiais e nacionais que nós fazemos, que é a formação e a qualificação dos professores. Vejam, o meu estado lá, depois de 1996, a nova LDB foi aprovada, né, o relator, o senador Darcy Ribeiro, né, grande senador Darcy Ribeiro, estabeleceu mudanças importantes na educação. Uma delas era a exigência do nível superior para os professores a partir do segundo ciclo do ensino fundamental. Até hoje, nós não conseguimos concluir a capacitação desses professores. Então, como é que nós vamos ter a nossa educação melhorando se a gente não consegue concluir essa etapa? Então, veja, eu acho que esse ponto é um ponto fundamental. Qualificação, concluir esse ciclo a 96 para 2019. São quantos anos? São 23 anos. Nós não conseguimos nem aquilo que o Darcy Ribeiro construiu lá atrás, em 1996. Então, eu queria dizer que eu venho, o deputado João Henrique, hoje na campus, na reunião da bancada, me deu uma cutucadinha, disse que viria, sim, pela importância do tema. Eu quero parabenizar e colocar aqui todo o meu apoio para esse trabalho. E é que eu vou ficar puxando um pouco para a Amazônia, porque a Amazônia precisa de um olhar diferenciado. Não dá para ignorar a diferença, porque nós não somos o Nordeste. Muita gente fala assim, você é lá do Amapá. Poxa, eu conheço muito o Nordeste. Isso assim, o que o Nordeste tem a ver com o Norte? Às vezes as pessoas falam assim, o Amapá, eu já estive lá no Acre. Eu acho que é mais longe sair do Acre para o Amapá, assim, é que você sai de Brasília para Miami, talvez seja mais perto. Assim, é completamente diferente. Então, assim, como é que a gente enxerga a Amazônia? Esse que é a mensagem que eu venho trazer para essa comissão. Muito obrigado, senhora presidente. Sucesso. Aliás, senhora coordenadora e a todos. Deputado, muito obrigada pela sua preciosa contribuição. Passa agora a palavra a deputada Rose Modesto, que é a subrelatora de ENEI. Muito obrigada pela sua contribuição também. Obrigada, deputada Tabata, nossa coordenadora. Cumprimentar aqui também o deputado João, deputado Felipe e
é bom olhar aí para frente, porque realmente vocês nos representam, estando à frente desta comissão. E agora há pouco eu estava conversando com o deputado e disse que viria para cá. Ele falou, mas para que essa comissão, se já tem a outra? E aquele debate todo. Eu disse assim, eu acho que essa comissão, ela nunca veio num momento tão importante como esse. De todos os problemas que esse governo tem apresentado, acho que não tem nenhum ministério que a coisa está mais desorganizada do que o Ministério da Educação. Desde o início, né? As infinitas trocas que acabaram interrompendo as sequências de projetos e de planejamentos que a gente nem sabe se tinha também. E por toda a importância que tem, deputada Tabata, a educação para o nosso país. Nós estamos falando isso há 519 anos e, infelizmente, a gente não viu ainda, né, nenhum governo realmente colocando em prática, né, a prioridade que a educação deve ter. Culturalmente, o nosso país ainda não entendeu que é muito mais barato se investir numa educação, investir na prevenção, né? E é muito mais eficaz, você evita muito mais problema. E quando a gente vai falar de prioridades, o maior investimento, por exemplo, né, discutindo sobre educação básica, a gente vê que não é na educação básica e depois a gente fica sofrendo lá na frente para fazer um aluno que está na universidade conseguir interpretar uma pergunta. Essa é a realidade do nosso país. Se for discutir sobre saúde pública, mais de 80% do orçamento do SUS está lá na média e na alta complexidade. Não está na atenção básica da saúde. Então, enfim, na segurança pública não é diferente, né? Não é diferente. Você imagina se hoje a gente tivesse um número maior de escolas de tempo integral, se a gente tivesse projetos e programas na área da educação, na área do esporte, na área da cultura, no contraturno, para você trabalhar a nossa juventude. Será que a gente precisava estar hoje discutindo sobre a questão de armamento, né? Discutindo a questão da maioridade? Não precisava nada disso. E a discussão ainda não deveria ser essa. Não é o armamento que vai resolver, não é a questão da maioridade penal. Nós precisamos entender que é a educação. E aí, no século XXI, você vê que no ano de 2019, a Câmara Federal, o Congresso, né, organizando uma comissão tão importante como essa, com pontos aqui fundamentais, de forma organizada, planejada, né, com esses temas que, com certeza, se nós tivermos o sucesso, e nós vamos ter, eu tenho certeza, pela nossa motivação, pelo trabalho, essa comissão ela está determinada, né, a equipe que nos assessora está aí preparada, né, para realmente fazer com que o MEC tenha um olhar especial para nós, porque nós vamos, não é incomodar, mas que nós vamos estar muito presentes lá dentro. É a função dessa comissão, ela é diferente de outras comissões que tem aqui. Por isso que ela é muito importante, ela vem para realmente completar, né, um trabalho que vai dar um resultado fantástico para a nossa nação. Então, eu quero agradecer pela oportunidade de fazer parte desse momento histórico, nunca teve, né, aqui no Congresso. Eu acredito também que todos aqueles que passaram levantando essa bandeira, trabalhando pela educação até hoje, que foi muito importante, muitos que abriram estrada para que nós estivéssemos hoje aqui, nós não podemos esquecer e agradecê-los por isso, mas acho que nunca teve um momento onde uniu tantas pessoas, tantos parlamentares, realmente com vontade de ver a educação nesse país funcionar. E esta comissão externa é mais um exemplo. Então, eu quero parabenizar, quero me colocar à disposição. Coube a mim aqui, né? Não só a mim, mas ficar responsável para a gente trazer material junto com a nossa equipe. Elaine, né, Elaine? Junto com a nossa equipe, trazer para cá esse debate sobre a questão do Enem, que é algo que nos preocupa sim, e já começou errado de novo esse ano, entendeu? Hoje eu tive já pela manhã, numa audiência pública sobre o Enem, e já saí um pouquinho assustada e já temos trabalho aí para a gente poder, se Deus quiser, avançar nesse sentido. Então, eu tenho certeza que nós vamos dar aí uma contribuição importante, significativa, para que o Brasil realmente tenha a educação como uma prioridade de verdade, não só mais nos discursos dos governos, tanto do executivo como do legislativo, mas em prática, na prática, eu tenho certeza que nós vamos poder ajudar muito. Então, parabéns, deputada, sucesso, deputada Tabata, à frente dessa coordenação. Bom ânimo para nós, deputado João, para que realmente a gente, daqui a pouco, aqueles, inclusive, que não entenderam a motivação da criação dessa comissão, possa reconhecer o quão importante ela foi.
Muito obrigada, deputada Rose, e acho que vale a pena dizer que desde o começo, na hora de coletar assinaturas e depois na construção da comissão, você foi muito ativa. E acho que sobram dedos apontando, mas falta gente querendo trabalhar e colocar a mão na massa. Então, muito obrigada pela sua contribuição e pela sua confiança. Passa agora a palavra à deputada Rejane Dias. E muito obrigada pela sua presença. Estou muito feliz, minha querida deputada Tabata. Queria cumprimentá-la, cumprimentar aqui também o deputado João Campos, cumprimentar aqui o deputado Felipe, a todos os colegas parlamentares, dizer da importância realmente dessa comissão externa. Eu que estive também na comissão, acompanhei ali a discussão, né? Por que a necessidade de criar essa comissão, talvez algo desnecessário, no sentido de que já tinha a comissão permanente de educação aqui. Enfim, houve-se um debate, uma discussão muito acalorada sobre isso. Mas, gente, é mais uma frente que se abre para se discutir a questão da educação, ou seja, no sentido de fortalecer essa pauta, que eu entendo que ela é necessária, ela é urgente no país. Dizer também aqui, deputada Tabata, e reconhecer tudo que eu já ouvi aqui, gente, tem tanta coisa para poder a gente acompanhar mesmo, né? Tem a questão do FNDE, as obras que estão paralisadas, o PA que nunca abriu, o PA está aí, muitas escolas, prefeituras, estados com a mão na cabeça sem saber. E aí vai continuar o governo federal financiar para que possamos construir novas escolas, para que possamos reformar, para que possamos adquirir novos equipamentos. Não há uma definição com relação a isso. As obras que estão também paralisadas, e são muitas, como já foi dito aqui pelos meus colegas parlamentares, a própria situação em que envolve aí o Enem, essa discussão toda também sobre o Enem, essas mudanças no Enem. Então, precisa realmente uma comissão que acompanhe mais de perto, que seja mais incisivo e que apresente bons resultados, que é isso que a população espera, não é? Ou seja, se foi criado um trabalho que realmente tenha aí no seu esbojo a ideia de fortalecer essa rede de atenção à educação, eu acho que ela é muito bem-vinda, porque a educação é enorme, ela é complexa e tem muita coisa para fazer realmente. Então, deputada Tabata, eu queria aqui aproveitar e convidá-los, porque amanhã eu vou estar lançando a Frente Parlamentar de Enfrentamento, gente, à violência nas escolas, né? Eu acho que esse tema ele é super importante também. Então, vai ser amanhã, às 10 horas, certo? Ali no auditório Freitas Nobre. Amanhã, 10 horas. Tudo bem, veio o ministro vai estar aqui, mas não custa nada a gente ir lá, porque vão ter especialistas que vão estar discutindo, trazendo novas ideias. Vamos debater a situação de Suzano, Realengo, no Rio de Janeiro, essa última tragédia que aconteceu em São Paulo. Eu fui secretária de Educação e sei muito bem a realidade e a rotina das escolas com relação ao enfrentamento à violência, que hoje é um problema que tira todo mundo do sério. Professores, pais, alunos, e a gente precisa realmente se debruçar com relação a isso. Infelizmente, as nossas escolas, as escolas hoje no Brasil enfrentam um problema muito sério e é tida como uma das mais violentas do mundo, né? O ambiente escolar brasileiro. Então, é algo que vem crescendo muito e nos preocupa, porque o que aconteceu nesse último episódio de Suzano foi terrível, né? Então, a gente precisa realmente fazer alguma coisa, apresentar leis, mas é bom que a gente apresente projetos de lei com base naquilo que os especialistas vão estar falando para a gente aqui, vão estar explicando. São pessoas que estudaram, são pessoas que se aprofundaram bastante com relação a esse tema. Vamos trazer pessoas também dessas escolas, a última agora também aqui do Goiás, que foi outro episódio terrível que aconteceu, e nós queremos, portanto, realmente nos debruçar acerca disso. Então, mais uma vez, eu quero aqui convidar os meus colegas parlamentares, dizer que a presença de vocês é de suma importância para poder enfrentarmos esse problema aqui de mãos dadas aqui no Congresso Nacional, especialmente aqui na Câmara. Mais uma vez, sucesso, e conte aqui com a deputada Rejane. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada, e parabéns pela iniciativa da frente. Vamos nos esforçar para estar presentes e algo muito importante, muito triste, mas muito importante nesse momento. Convido agora a utilizar a palavra o deputado Túlio Gadelha. Primeiro, uma saudação a todos os presentes aqui, principalmente a essa mesa, que tanto nos representa, presidida, coordenada
pela deputada Tabata Amaral, uma saudação ao deputado Felipe Rigoni, ao deputado João Campos, meu conterrâneo, e dizer principalmente, Tabata, da responsabilidade que temos nessa comissão aqui, porque a gente vive um momento no país onde um governo foi construído muito na base da fake news. E cabe a essa comissão analisar de perto o que está sendo feito nessas universidades, de acompanhar de perto esse trabalho, de nos transmitir também todas essas movimentações, quais são as políticas públicas que realmente têm eficácia e quais são as que não têm, porque aqui a gente vai poder legislar em prol da educação brasileira. E aproveito a coordenadora Tabata para mostrar a importância dessa comissão com os últimos números mais recentes que temos aqui com relação à educação pública brasileira. A universidade pública, ela é patrimônio. Ela tem 63 universidades federais hoje, com 334 campos. Temos mais de 1.200.000 alunos no país, sendo 95.772 docentes, professores. Destes, 69.126, 72%, possuem doutorado. 19.940 são mestres e 4.070, 4,25%, possuem pelo menos uma especialização. Universidade pública é progresso. Temos no Brasil, hoje, 29.163 alunos que concluíram mestrado. 5.389 mestrado profissional e 12.078 doutorado. Isso apenas em um ano. Esses números correspondem a 56,4% de todas as titulações do país. Temos, além disso, 310 mil alunos, em média, ingressando todos os anos nas universidades públicas. A universidade ela é também redução das desigualdades. 70,2% dos graduandos eles vêm de família com renda per capita até um salário mínimo e meio. Estudantes do sexo feminino são a maioria, correspondem a 54,6%, onde 45,1% são homens ainda. E 49,32% são estudantes jovens, de 20 a 24 anos. Vale salientar que de 2003 para cá tivemos um impacto crescente de estudantes negros e pardos, onde estudantes brancos correspondiam a 60% em 2003. Hoje, estudantes pardos e pretos correspondem a mais de 52%. Universidade também é prestação de serviços. Temos 50 hospitais universitários hoje de alta complexidade no nosso país, com 315 mil internações por ano, 400 mil cirurgias e mais de 23 milhões de consultas e exames especializados. Todo esse aparato na saúde pública também dá 7.400 vagas de residência. Por isso, eu falo à presidente, à coordenadora Tabata e aos demais coordenadores e relator, que a gente tem uma responsabilidade tremenda, presidente, porque a gente está lidando com um instrumento de combater desigualdades no país. E Vossa Excelência tem na sua história isso comprovado, que a educação ela pode transformar o futuro das pessoas, pode combater desigualdades. Por isso, muito me representa essa comissão aqui, muito me representa as ações dessa comissão e que podem contar com o nosso mandato quando precisar. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Túlio, por trazer esses dados para a nossa comissão, mas também pela sua contribuição agora e no futuro. Passa a palavra ao deputado Thiago Mitrô. Bom, boa tarde, Felipe, Tabata e João Campos. Obrigado por terem tomado a iniciativa dessa comissão. Um prazer integrar ela aqui com vocês. E a forma como eu enxergo essa comissão, houve um certo debate se ela devia ser instalada, não devia, né, mas eu estou aqui há 100 dias só, mas assim como vocês, na verdade, também. E muito do que a gente reparou aqui é que, infelizmente, das duas principais funções do parlamento, que é fiscalizar o executivo, muitas vezes é deixado de lado pelo dia a dia do trabalho legislativo, pela pauta da semana, pelo interesse temporário que vira e mexe é levantado por algum parlamentar ou partido.
e a forma como eu enxergo essa comissão é para que a gente possa, em educação, que é um dos temas principais nossos hoje, deveria ser há muito tempo no Brasil, que se possa fiscalizar o papel do Executivo, o trabalho do Executivo em relação a como que a educação vem sendo defendida e as políticas vêm sendo implementadas aqui no país, e não há como negar que se a gente chegou onde chegou é porque esse parlamento também foi negligente ao longo das últimas décadas sobre as políticas educacionais aqui no país. Então, acho que vocês estão de parabéns e contam com todo o meu apoio para que a gente possa trazer um debate técnico. Infelizmente, há números já há muito tempo que mostram a realidade da educação no Brasil. Obviamente que os números não dizem se é melhor o caminho A ou B, mas eles nos dizem que o caminho XYZ não vai adiantar. Então, se a gente puder utilizar essa comissão para estabelecer critérios e parâmetros que possam avaliar a forma como a educação vem sendo conduzida no Brasil e nos dar um direcionamento de diminuir o range ali do debate, de onde que a gente tem que discutir as priorizações da educação aqui no país, acho que vai ser de grande ganho. Afinal de contas, em educação, na política em geral, os desejos são muitos, mas os recursos são escassos. Então, especialmente no momento atual que o país vive, se torna ainda mais importante uma discussão aprofundada, acompanhamento de verdade das políticas públicas que vêm sendo executadas pelo Ministério da Educação, e especialmente num momento onde o Ministério vive tamanha instabilidade, com troca de ministro, a gente está vendo hoje, vai ser levado a plenário daqui a pouco a convocação do ministro para o plenário e não para a Comissão de Educação, como havia sido inicialmente previsto amanhã. Então, o Ministério da Educação está no centro dos debates, e acho que se a gente conseguir nessa comissão dar uma certa estabilidade, fugir dessa política do dia a dia, do interesse de quem vai aparecer no jornal, para que a gente possa aqui fazer um trabalho sério de levantar os principais números, avaliar com pessoas de diferentes partidos, mas interessadas em ver uma educação melhor aqui no Brasil, e dar um norte para o parlamento fazer o seu papel de avaliar as políticas públicas do país e ajudar a construir para onde que ela tem que ir de forma perene, sem ficar nessas ondas aí, nessa eterna campanha eleitoral que, infelizmente, por vezes a gente vê o debate da educação no Brasil. Acho que já vai ser de grande valia para todos nós, e contem com o meu apoio, com o do Partido Novo. Acho que a gente está em peso aqui nessa comissão, quase metade da bancada está aqui, ou se não mais. É fácil metade da bancada estar aqui quando a gente só tem 8 deputados, né? Mas acho que mostra a relevância que o tema tem para nós de toda forma. E podem contar aí com o nosso apoio. Eu sei aí do melhor interesse de todos vocês em relação ao tema aqui. Então, muito feliz de estar aqui. Podem contar com o nosso apoio para a gente fazer o melhor trabalho possível e ser um poço aí de serenidade e de direcionamento técnico em meio a tanto tumulto que, infelizmente, esse tema tem trazido no Brasil. Então, parabéns e contem comigo. Muito obrigada, deputado Thiago. A presença de todos vocês é muito importante e com certeza só contribui para o debate. Passa agora, por última, a palavra a deputada Rosana Vale, que é uma grande defensora da educação pública. Boa tarde, nossa coordenadora Tabata Amaral, aos meus colegas de partido, deputado João Campos, Felipe Rigoni, aos demais parlamentares. Quero rapidamente só deixar o meu apoio aqui a esta comissão. Dizer que quando o deputado João Campos me convidou para fazer parte, eu fiquei muito honrada e contente, porque tenho acompanhado o seu trabalho, sei da sua luta, sei que você tem enfrentado leões e que tem demonstrado como mulher, como jovem, todo o conhecimento que tem. Então, quero deixar aqui, claro, o meu apoio, o nosso apoio, a presença dos deputados nessa comissão demonstra isso, que nós estamos com você. Pode contar com o apoio de uma jornalista que foi professora de crianças, que contou muitas histórias, que contou os problemas, que no dia do professor contou histórias de professoras que percorriam 3 horas para conseguir dar aula num quilombo, numa vila caiçara. Então, nós sabemos da sua luta,
Sabemos que a educação básica no país está entre os piores índices mundiais. Sabemos que temos um longo caminho pela frente. Estamos aqui para deixar o nosso apoio. Essa comissão é legítima, vai fazer um excelente trabalho, eu tenho certeza, e nós vamos avançar e caminhar. E essa sua inquietação, o brilho nos seus olhos, demonstra que nós temos que ajudá-la no que for possível e contribuir com a nossa experiência para que essa comissão faça um excelente trabalho. Obrigada, viu? Parabéns. Obrigada, deputada Rosana, pela sua luta e também pela sua contribuição. E agora sim, concedo a palavra ao deputado Frango Cartafina. Muito obrigada. Obrigado aí, eu estava fora, né? Cheguei agora há pouco, já vim direto para cá. Porque quando recebi, Tabata, João e Felipe, o convite para participar dessa comissão, foi um daqueles convites que eu sinto que me motivou ao sentimento de que é uma das coisas que a gente vai fazer nesse mandato, João, que vai deixar a gente feliz, que vai fazer com que a gente se sinta realmente útil dentro, né, dessa casa. E a gente vai estar fazendo isso, e aí eu vendo vocês três na coordenação dessa comissão, 3 jovens, assim como eu, que chegou agora, né, muito parecido com o perfil de vários que optaram por fazer parte desse trabalho. Isso, com certeza, é mais uma questão que vai motivar a falar de educação para o nosso Brasil. E falar de educação e lutar pela educação pela nossa juventude. Esse tema é caro para nós e está aqui principalmente a Tabata, que eu rendo aqui meus cumprimentos, que é uma defensora desse tema. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer um bom trabalho. E eu quero deixar aqui o meu entusiasmo, também a minha motivação, o meu trabalho e a minha força para poder ombrear essa luta com vocês. Então agora é pôr a mão na massa, sair um pouco, né, do discurso e vamos para a prática e vamos ser objetivo, que eu tenho certeza que quem está vendo essa comissão aqui alimenta uma esperança muito grande no resultado que a gente pode trazer para o nosso Brasil. Então vamos junto e contem comigo. Muito obrigada a cada um de vocês pela fala, pela contribuição, pela motivação. Eu acho que esse encontro já é algo muito diferente do que a gente costuma ver no plenário, nas comissões. E é isso, agora vamos trabalhar e mostrar resultado. Passo a palavra ao relator para suas considerações em relação às sugestões apresentadas. Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado por todas as considerações e as falas dos colegas. Eu queria reiterar e reforçar 2 pontos aqui que foram falados em praticamente todas as falas, que é o seguinte. Primeiro e muito importante, né, nós estamos aqui para, juntamente com todos os deputados e deputadas que estiverem dispostos a fazer esse acompanhamento, para auxiliar e ajudar o ministro e o Ministério da Educação a implementar seus próprios objetivos, né? E por isso, assim, relator relata, não decide, né? Então a gente precisa muito de todos vocês que estão participando da comissão para coletar sugestões, informações, para que nós, na condição de relatores e de coordenadores dessa comissão, consigamos fazer o melhor trabalho possível, analisar da melhor maneira possível o planejamento estratégico no MEC e dar as melhores sugestões para que a educação, de fato, chegue na ponta, que é onde ela precisa estar. E segundo, e eu gostaria aqui de reforçar, e se pudesse colocaria sublinhado, maiúsculo, negrito nessa última parte, que é o seguinte: nós estamos aqui preocupados, como a Tabata e o João bem falaram nas suas primeiras falas, com os reais problemas da educação brasileira. Tem dados que nos mostram que estamos numa situação muito preocupante, como os 10 milhões de analfabetos, 38 milhões de analfabetos funcionais, 1,7 milhões de jovens fora do ensino médio e uma série de outros dados que são muito preocupantes. A nossa preocupação aqui é baseado nestes dados. Como que o nosso Ministério da Educação está se preparando e executando os seus programas para resolver esses problemas centrais. Nós não estamos aqui para nos misturar com qualquer uma guerra ideológica ou de opinião que não tem a ver com esses dados, com a realidade da educação brasileira. Então, nosso acompanhamento vai ser estritamente na base do planejamento estratégico, nas etapas que estão sendo ou não cumpridas
e as nossas sugestões estarão em cima desse fato, né? Como que o MEC está fazendo e fará os seus próprios objetivos acontecerem no nosso país. No mais, eu convido a todos para participarem com muito afinco para a gente fazer a educação brasileira cada vez melhor. E nós temos uma oportunidade de ouro na mão para contribuir e dar de volta ao parlamento das suas duas grandes funções, que é a fiscalização e o acompanhamento das políticas públicas. Muito obrigado. Quero mais uma vez agradecer a todos os membros dessa comissão, agradecer a Tabata, a Rigoni, por estarmos juntos aqui dividindo essa responsabilidade, com Rose, com Paula, todos os subrelatores, todos os membros da comissão. Em nome de Rosana, agradecer a todos do PSB, são mais de 16 deputados nessa comissão externa, muitos conseguiram estar presentes aqui hoje. Eu acho que o sentimento ficou muito claro. Quando a gente fala no início, Tabata, a gente está relatando qual é um sentimento nosso, mas a partir do momento que a gente vê diversos deputados aqui se posicionaram e falaram um pouco do sentimento de fazer parte da comissão, fica claro que aquilo que a gente disse lá no início é verdade. A gente está aqui juntando pessoas de diversos partidos e que têm o único interesse de enfrentar os reais problemas da educação brasileira, sabendo que a nossa janela demográfica nos força a ter certeza que nós não temos tempo. Nós não podemos perder tempo. Nós ainda temos uma população jovem, ainda. Talvez na próxima década a gente já não tenha mais isso. Os desafios já passam a ser outros. Então, o momento, e aí me permite, eu acho que a gente tem que ser radical na priorização da educação. Radical em colocar a educação como prioridade absoluta à frente de qualquer coisa, porque se a gente não tomar uma decisão neste nível, nós não conseguiremos alcançar resultados que são possíveis, como aqui o deputado Eduardo Bismarck relatou, que vem do Ceará, eu venho de Pernambuco. O Ceará e Pernambuco não são ilhas no Brasil, são estados brasileiros que vivem na região mais pobre do país, mas que apresentam resultados melhores do que qualquer outros estados brasileiros. Então isso mostra que é possível. Eu vejo na porta de casa, no meu estado, que é possível transformar a educação no nosso país. Agora basta querer. Então, independente se hoje estou na condição de oposição ao governo federal ou não, isso não pode ser um impeditivo para nós defendermos a educação e trabalharmos juntos. Então, fiquei muito feliz com o dia de hoje. Acho que a gente sai daqui animado, energizado e cheio de responsabilidade para poder botar a mão na massa, começar a trabalhar, mostrando que essa turma aqui, todos nós vamos fazer um serviço para ajudar a juventude do nosso país e ajudar a educação pública brasileira. Muito obrigado. Passa agora a palavra à deputada Paula Belmonte, nossa subrelatora das avaliações periódicas. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Quero aqui deixar registrado a minha alegria e minha honra de estar fazendo aqui parte dessa comissão externa da educação. E uma das coisas que me fez, assim, me motivou a estar junto com os senhores é estar sabendo que vocês estão querendo fazer, unir o que nos une, que é o bem comum da educação. A educação ela é transformadora. A educação ela é possível. Com a educação, nós podemos aqui realizar o sonho de tantas crianças, de tantos adultos. Então, é através da educação que eu acho que, independente de estarmos na esquerda ou direita, oposição ou não oposição, base, nós estamos unidos em prol desse bem comum que é a educação. É algo tão básico para mim entender, é saber que a educação é a única forma de transformação. Então, a gente precisa simplesmente... Porque isso a gente ouve muito em discurso, né, deputada Tabata? Mas quando a gente olha a prática, infelizmente não acontece. E foi falado aqui de algumas experiências, e uma das experiências é a colaboração. A colaboração no Ceará de uma escola com um grande desempenho, um alto desempenho, auxiliar uma escola que tem um baixo desempenho. Então, isso é a nova política, é a política que união das coisas que nos convergem, que a gente se converge. Então,
para mim, é uma grande alegria estar aqui em uma comissão apartidária e que tem um tema suprapartidário. E estamos aqui, eu quero dizer que estamos aqui abertos a essas sugestões, e isso veio exatamente de quem iniciou esse trabalho, e eu quero me reconhecer esse trabalho da senhora, deputada Tabata, deputado João Campos, meninos jovens que nos deixam cheio de orgulho de ver entrar na política com essa garra e com esse compromisso com a nossa futuro. E o deputado Felipe Rigoni, que é assim uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. Eu fico até emocionada, porque ele si só já é um grande exemplo de que é possível, sim, transformar, é possível, sim, realizar sonhos. Então, para mim, é uma grande honra, e contem comigo para que a gente possa, juntos, e juntos com mais quem quiser ficar juntos, para a gente fazer essa transformação do Brasil e fazer com que as nossas crianças realizem os sonhos delas. Muito grata. Muito obrigada, deputada Paula. E eu compartilho da mesma sensação. Obrigada pela parceria, pelo que você trouxe hoje. Esse é um dos anos mais difíceis para a educação. Ouso dizer que o mais difícil dos últimos 20, 30 anos. E olha que a gente já enfrentou muitas dificuldades. E eu acho que só nos momentos de maior dificuldade que a gente consegue, talvez, impostos pelo tempo, pelo momento, enxergar um pouco menos o que diferencia a gente e um pouco mais o que nos aproxima. Então, que aqui seja um laboratório para que isso aconteça, para a gente testar essa parceria, testar o diálogo que não pode sair de moda, não pode ser criminalizado, e que a gente consiga, ao mesmo tempo, acompanhar, propor soluções e, dessa forma, fazer uma atuação plena do Congresso. Então, muito obrigada. Eu saio com muita mais força, muita mais resiliência, muito mais animada para a luta. Encaminho agora para o encerramento. Então, antes de ler a parte um pouco mais formal, queria realmente agradecer a cada um de vocês. A todos aqueles que nos ajudaram a concretizar essa comissão externa, a Elaine, a Laís, a todos os técnicos, a cada um de vocês que estão aqui, especialmente aos subrelatores, ao João, ao Felipe, que permitiram que a gente desse um primeiro passo. Vem muito trabalho pela frente, mas eu acho que sempre é mais difícil começar as coisas. Depois a gente pega o embalo, respira fundo e vai. Então, muito obrigada. Partindo agora para o encerramento. Antes de encerrar essa reunião, e a fim de dar publicidade a todas as matérias a serem apreciadas na comissão, solicito aos senhores deputados e deputadas que queiram sugerir nomes para serem ouvidos em audiência pública, que o façam por meio de requerimento escrito e autenticado, apresentar à Secretaria da Comissão, fornecendo, sempre que possível, os contatos dos convidados. Informo também que poderão ser pautados os requerimentos apresentados até às 18 horas do dia anterior à reunião, conforme acontece em outras comissões. Nada mais havendo a tratar, convoco reunião ordinária para o próximo dia 21, terça-feira, às 14h30, com pauta a ser informada oportunamente. Agradeço a presença de todas e de todos. Está encerrada a presente reunião. Muito obrigada.